Bom, pessoal, eu vou gravar um vídeo agora falando para vocês, explanando o cálculo de densidade do solo, né? Como que se calcula a densidade do solo? Primeiramente, para a gente calcular a densidade do solo, a gente tem que saber calcular o volume de um cilindro. Por quê? Para a gente calcular a densidade do solo, a gente precisa estratificar no perfil do solo com um anel volumétrico uma amostra indeformada do solo, né? Então, um anel volumétrico é um cilindro. Então eu preciso saber calcular o volume de um cilindro para conseguir calcular a densidade do solo, né? Pois bem, pessoal, densidade do solo se calcula por uma fórmula matemática muito simples. Densidade é igual a massa dividido por volume, certo? O que seria a massa nesse caso aqui? A massa seria a quantidade, o peso do solo seco que cabe aqui dentro desse cilindro. Quando eu vou colocar esse anel no solo, vou retirar uma amostra indeformada do solo, esse cilindro ele se completa com solo. Eu tenho que pegar esse cilindro, levar numa estufa, secar a uma temperatura média de 105, 110 graus Celsius durante 24 a 30 horas mais ou menos. Aí eu vou tirar o solo que coube dentro desse anel, vou pesar esse solo. Então a massa, no cálculo de densidade, a massa, ela representa o peso do solo seco que coube dentro do cilindro. E volume é o volume que caberia dentro desse cilindro. A gente precisa conhecer qual que é o volume do cilindro para conseguir fazer o cálculo de densidade do solo. Por isso, então aqui eu vou mostrar para vocês, não vou ensinar somente o cálculo de densidade do solo, mas também o cálculo de volume de um cilindro, tá bom? Porque para fazer uma amostra estratificada do solo, para a gente calcular a densidade do solo, a gente se faz com anel volumétrico, certo? Pois bem, pessoal, o cálculo de volume de um cilindro também é um cálculo muito simples de ser feito, tá bom? O volume do cilindro se calcula pela seguinte fórmula matemática. Volume do cilindro é igual a π, π é 3.14, né? Π é universal, é 3.14, isso a gente sabe. Multiplicado pelo raio ao quadrado. O que é raio? Raio é a metade do diâmetro. Por exemplo, aqui no meu desenho, isso aqui é para ser um cilindro. Se eu medir daqui até aqui, a distância da boca do cilindro, eu tenho o diâmetro desse cilindro. O raio é a metade do diâmetro. Se daqui até aqui eu tenho 5 centímetros, o raio, que vai ser a metade do tamanho da boca, vai ser 2,5 centímetros, certo? 2,5 centímetros. Nesse caso, esse anel que eu tenho aqui, esse anel ele tem 5 centímetros se eu medir daqui até aqui. Daqui até aqui. Então, o diâmetro dele é de 5 centímetros. Então, o raio vai ser a metade de 2,5 cm. Então, π que é 3.14 multiplicado pelo raio, né, ao quadrado, multiplicado por altura, esse h que representa a altura. A altura é a distância, a altura que o cilindro tem, né? Nesse caso aqui, o meu cilindro, se eu medir daqui até aqui, ele tem 5 centímetros de altura, né? Então, ele vai ter 2,5 cm de raio e 5 cm de altura. Então, vamos calcular o volume desse cilindro aqui. Então, o volume é igual a 3.14, que é π, multiplicado por 2,5 centímetros ao quadrado, multiplicado por 5 centímetros, certo? Volume é igual a 3,14 multiplicado, quanto que é 2,5 ao quadrado? Ou seja, 2,5 vezes 2,5. 2,5 vezes 2,5 são 6,25. 6,25 multiplicado por 5. 3,14 vezes 6,25 multiplicado por 5 vai dar o volume desse cilindro aqui. 3,14 vezes 6,25 vezes 5. 98,12. Então, nesse cilindro, né, do exemplo, cabe 98,12 centímetros cúbicos. Esse é o volume desse cilindro. Conhecendo o volume do cilindro, eu já tenho a primeira informação para calcular a densidade do solo. Qual que seria a próxima informação? Tirar o solo que tem dentro do cilindro e pesar ele. Aí eu vou ter a massa. Então, densidade do solo é igual. Supondo que eu tirei o solo daquele anelzinho lá e ele pesou 120 gramas. 120 gramas foi o peso daquele solo. Então, 120 gramas, que é o peso do solo, dividido pelo volume desse cilindro, que é 98,12. 98,12. Se eu dividir 120 por 98,12, vou ter a densidade daquele solo, tá bom? 120 dividido por 98,12 são 121,22 gramas por centímetro cúbico.
Então a densidade daquele solo é de 1,22 gramas por centímetro cúbico, tá bom? O cálculo de densidade do solo é dessa forma que se faz, tá bom? É um cálculo bem simples, bem fácil de ser feito, né? E para que é importante a gente saber fazer o cálculo, monitorar a densidade do solo? Porque a densidade do solo é um dos indicativos de compactação do solo, certo? Se um solo tiver uma densidade muito alta, ele tem uma macroporosidade e uma porosidade total menor, baixa, né? Porosidade do solo, macroporosidade e densidade do solo são coisas inversamente proporcionais. É igual preço e qualidade. Se você quiser um produto que tem muita qualidade, você vai ter que pagar por essa qualidade. Se você quiser um produto barato, né, você sabe que esse produto talvez não tenha tanta qualidade. Então, quanto maior for a densidade do solo, né, menor vai ser a porosidade total do solo e a macroporosidade do solo, né? Quais são os problemas da compactação do solo? A restrição de oxigênio que a planta sofre pelo perfil do solo, ou seja, um solo para não ter restrição de oxigênio, ele tem que ter no mínimo 10% de macroporosidade. Então, se a densidade daquele solo for muito alta, a macroporosidade desse solo, consequentemente, vai ser menor do que 10%. Vai ter falta de oxigênio para desenvolver raiz, para formar ATP, para desenvolver raiz, para absorver água, para absorver nutrientes. Então, a densidade do solo é um parâmetro muito importante para a gente estimar a compactação do solo, né? Solos argilosos aí, solos de textura argilosa, geralmente eles podem apresentar densidades aí de 1,20 até 1,40 e não ter problema de compactação, né? Isso vai variar muito em relação à quantidade de areia, porque eu posso ter um solo que tem 50% de argila e 10% de areia, e eu posso ter um solo que tem 50% de argila e 15% de areia. A densidade crítica para esses dois tipos de solo vai ser diferente, porque a quantidade de areia que eu tenho misturado num quilo de solo, né, ela aumenta a porosidade do solo. A areia é responsável por aumentar a porosidade do solo. Então, solos argilosos, ela precisa ter uma densidade menor para não ter problema de falta de oxigênio do que solos mais arenosos, tá certo? Então, solos argilosos aí, na média, aí, geralmente, eles apresentam densidades aqui, níveis críticos de densidade de 1,20 a 1,40, solos de textura mais mista aí, eles apresentam níveis críticos de densidade de 1,40 até 1,50, e solos de textura mais arenosos aqui, eles apresentam níveis críticos de densidade de 1,50 até 1,70, né? Então note que solo arenoso ele suporta uma densidade maior para ele ter um problema de compactação do que um solo argiloso, tá bom, pessoal? Então, essa é a aula, é um método, os cálculos são bem simples, bem fáceis de ser entendido e muito fácil de ser aplicado, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até mais.